Boa tarde a todos. Nós estamos dando continuidade ao ciclo de palestras em saúde digital do NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, programa que é em parceria com o Telesaúde Brasil Redes da UNASUS, do Ministério da Saúde. Nessa tarde, nós temos aqui uma nossa convidada palestrante, a doutora Ivana Cristine Vieira de Lima Maia. Ela vai dar a palestra Formação de Tutores para EAD Online em Saúde. A doutora Ivana Cristine tem doutorado pelo UFC em enfermagem, mestrado também, 2011, né, doutorado em 2017, e ela é graduada desde 2009 também pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em saúde da família, também pelo UFC em 2011, e especialista em educação à distância pelo SENAC em 2012. Ela é empresária, é CEO da empresa Assessoria Científica, é editora-chefe da editora IMAC, possui publicações em revistas nacionais e internacionais renomadas, além de capítulos de livros publicados. É parecerista de revistas científicas na área de enfermagem. E atuou também, durante muitos anos, né, de 2010 a 2017, como tutora virtual. E também foi supervisora de TCC e tutoria online. Né? Então, eu gostaria desde já agradecer a presença da Ivana, né, e passar aqui a palavra para ela. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Flávio, né, pelo convite, ao NUTEDES. Dizer que é um prazer falar sobre essa temática, tendo em vista as minhas experiências na área, então vou reforçar muito esse lado, né, a minha experiência nessa atuação, tanto como tutora, quanto na formação de tutores. Então, eu gostaria de iniciar com os objetivos que foram traçados para essa palestra. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre o perfil do tutor virtual de cursos da saúde na modalidade à distância. Posteriormente, iremos apresentar as habilidades e competências necessárias para a atuação como tutor virtual, abordar como deve ser realizada a formação de tutores virtuais de cursos da saúde na modalidade à distância e, por fim, compartilhar algumas experiências advindas das formações já realizadas no cenário do NUTEDES, FAMED e UFC. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória nessa área da tutoria virtual e da formação de tutores. Então, eu tive a oportunidade de ter experiências desde a ponta, né, que é atuar como tutora virtual, até a experiência da gestão, da supervisão de tutoria. Então, eu trago muito do que eu vivenciei, né, tanto como tutora quanto como supervisora. E eu não poderia destacar aqui a figura de uma pessoa muito especial aqui do NUTEDES, que realmente foi quem me iniciou nessa área, a professora Andréa Soares, que hoje ela é professora da Faculdade de Fisioterapia aqui da Universidade Federal do Ceará. Foi através dela que aprendi muito sobre essa área, tanto que me encantei, tanto que decidi fazer uma especialização em educação à distância. Então, minha trajetória começou em 2010, quando eu atuei como tutora do curso de especialização em saúde da família, do qual também tive a oportunidade de ser discente. Daí me encantei pela área, fiz especialização em educação à distância pelo SENAC. Também tive experiência em tutorias de cursos de curta duração, né, que foram a capacitação sobre influenza. Também tive a experiência como supervisão de tutoria do curso básico de vigilância sanitária. E atuei como supervisora de TCC e tutoria do curso de saúde da pessoa idosa. Então, essa é a minha caminhada, né? Foram aí em torno de 5 anos, 7 anos mais ou menos, tudo, né? E dizer para vocês que tive um gap, né, de 6 anos, porque fui
finalizar meu doutorado, investir na minha outra área de temática que eu trabalho, que é a linha de doenças infecciosas. E aí, atualmente, né, em 2023, tive a grata satisfação de receber o convite para estar compondo a equipe aqui do NUTEDS novamente, que tenho muito carinho por essa casa, para atuar como supervisora pedagógica e também de tutoria, né, do curso de especialização em medicina de família e comunidade. Então, esse é um pouquinho da minha história. Então, o assunto de hoje é a formação em tutoria, né, AD, dos cursos da área da saúde. Mas, antes de falar da formação em si, é preciso conhecer qual é o perfil desejado para o tutor de cursos de AD online em saúde. Então, é desejável, né, que esse tutor ele tenha uma experiência na área temática do curso. Então, quando eu fui tutora, né, do curso de especialização em saúde da família, eu tinha uma especialização na área em saúde da família, né, e também tinha experiência como docente dessa área. Isso é desejável, né, seja um curso de longa duração, como um curso de especialização, como também um curso de curta duração. Interessante que o tutor domine aquele conhecimento do curso-alvo que ele vai tutoriar. Algumas instituições solicitam que esse tutor tenha uma especialização na área do curso ofertado, né, como eu já falei, mas também especialização em docência em AD, né. Então, assim, a maioria dos tutores, eles adentram no mercado de trabalho só tendo a experiência no conteúdo do curso, e não em aspectos pedagógicos e na modalidade à distância. Então, isso vem a ser um gargalo, porque conduzir turmas em cursos online é completamente diferente de conduzir turmas de cursos presenciais. Então, tem essa diferença, né, do papel do tutor, do professor. Então, eu vou falar um pouco sobre esse papel. E algumas instituições solicitam que esse tutor seja mestre ou doutor, né, mas isso não é obrigatório. Tem alguns tutores que são apenas especialistas na área de atuação. Então, quando eu comecei a minha experiência como tutora virtual, eu me espelhei muito em outros tutores, porque até então eu não tinha essa experiência em cursos na modalidade à distância. E a gente sabe que depois da pandemia de Covid-19, houve um boom, né, de cursos na modalidade totalmente à distância, né, totalmente híbrido. Então, vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre as competências desse tutor. Mas é interessante considerar, né, em termos de formação para o tutor online, que nem sempre o tutor tem essa experiência pedagógica que a modalidade à distância exige e que a própria atuação dele vai exigir também. Então, qual é o papel do tutor online? Então, esse papel do tutor online ou tutor virtual, ele vai depender de alguns aspectos de planejamento e execução da formação. Primeiro, qual vai ser a modalidade do curso? Vai ser um curso de capacitação, de curta duração, ou vai ser um curso de pós-graduação, de longa duração, que pode até 2 anos de duração? Então, assim, eu tive experiência nesses dois tipos de modalidades de curso, e eu posso dizer que a atuação do tutor vem a ser completamente diferente, a depender da modalidade do curso. Se é um curso de curta duração, de capacitação, o tutor, ele muitas vezes, ele tem mais o papel de monitoramento do que de condutor do conhecimento, né, de motivar esse aluno a permanecer no curso. Curso de pós-graduação de longa duração, o tutor, ele desenvolve uma relação muito estreita com os cursistas. Então, ele tem mais esse papel de motivar, né, para prevenir essa evasão do que num curso de capacitação. Outro ponto de destaque, né, que também vai variar, vai fazer com que o papel do tutor varie, é a forma com que o curso é ofertado. Se ele é totalmente híbrido, ou seja, totalmente online, à distância, sem encontros presenciais, ou se ele é semipresencial. Então, a gente sabe que depois da pandemia, essa modalidade totalmente híbrida, ela se intensificou muito, e aí surgiram algumas ferramentas de encontro, né, do aluno com o seu professor, com o seu tutor, de forma síncrona.
sendo que há alguns anos atrás a gente tinha uma predominância dessa modalidade semipresencial, onde o tutor ele conduzia esse conhecimento à distância, mas ele também tinha alguns encontros, né, mensais ou semestrais com esse aluno para poder fazer essa sondagem do conhecimento, a fixação do conteúdo, né, ter esse momento de encontro. E eu também tive a oportunidade de vivenciar esses dois momentos como tutora, e eu posso dizer que o semipresencial ele tem um gostinho muito especial, porque o tutor ele consegue criar um sentido de turma, de fato, né? As pessoas se encontram, dialogam, trocam experiências presencialmente falando, isso é muito produtivo. Mas, com as ferramentas síncronas, essa modalidade de curso totalmente híbrida, ela também faz com que o papel do tutor ele também seja motivacional e pedagógico. A abordagem do curso, o papel do tutor vai depender muito, porque, embora a modalidade à distância, ela tenha um caráter onde o tutor, ele é o mediador do conhecimento, né, ele não tem esse enfoque tradicional, a gente sabe que ainda existem algumas instituições que trabalham, que trazem o formato do presencial para a modalidade online, então tem instituições que trabalham com cursos na modalidade à distância da saúde que são totalmente tradicionais, que vão focar na questão da avaliação somativa, né, onde o aluno ele não tem um vínculo com o tutor, a não ser esclarecimento de dúvidas, como prazos, enfim. E a gente tem outras modalidades que envolvem uma abordagem pedagógica de maior interação entre o professor, o aluno, né? Então, a gente tem aí os exemplos de abordagem comportamentalista, cognitivista, construtivista e conectivista, onde o papel central do tutor é de fato, mediar o conhecimento e favorecer uma aprendizagem colaborativa. E outro ponto de destaque que vai trazer um diferencial, né, na atuação do tutor é a proporção tutor-cursista. Hoje a gente sabe que tem alguns cursos que trazem uma proporção bem alta, né, de alunos para o tutor. Então, eu já cheguei a ser tutora de cursos com 100 alunos, 100 discentes, 100 cursistas. Então, a gente sabe que não consegue dar uma assistência tão individual e tão de perto quanto um curso que tem uma menor proporção tutor-cursista, de 20 a 30. Então, se eu tivesse que escolher entre ser tutora de um curso com a quantidade de 100 cursistas, eu preferiria um curso menor, uma quantidade menor, proporção menor tutor-cursista, porque, de fato, nós conseguimos oferecer um acompanhamento mais individual e mais subjetivo para esse cursista. Tudo visando a questão da aprendizagem e também a prevenção da evasão. Então, eu trouxe aqui alguns trechos, né, de frases que são do censo EAD 2020-2021, que foi o último censo que houve, investigando cursos na modalidade à distância, onde houve entrevistas tanto com cursistas quanto com professores, né, ou tutores online. Então, aqui, dentre os papéis que foram indicados, né, do tutor, nós temos aí tirar dúvidas em relação ao conteúdo. Então, a gente sabe, como eu falei anteriormente, que aquele tutor ele precisa ser especialista na área, e não só isso, ele precisa conhecer o conteúdo do curso e conhecer as ferramentas pedagógicas. Então, ele tem esse papel muito forte em esclarecer essas dúvidas também, seja através de fórum, através de mensagens individuais, ou outras ferramentas colaborativas que o Moodle oferece. Outro papel fundamental que foi destacado no censo foi manter os alunos motivados. Isso é especialmente importante em cursos que são de longa duração, né, onde aquele cursista ele pode ter uma sobrecarga de trabalho e chegar a evadir, chegar a desistir do curso. Outra função, outro papel do tutor virtual ou online é dar retorno sobre os trabalhos realizados pelos alunos. Então, a gente sabe que o tutor ele tem esse papel de corrigir atividades, de mediar esse conhecimento e dar um feedback para o aluno, o que é fundamental, né? Ter esse feedback do tutor.
o tutor ele tem que estar sempre atento às mensagens dos cursistas, tem que acessar regularmente o ambiente virtual de aprendizagem, justamente para promover esse suporte para esse aluno, para que ele não se sinta sozinho, né, nesse processo de aprendizagem e busca do conhecimento. Outro papel destacado foi promover questionamentos sobre a disciplina, o módulo, o conteúdo do curso em si. Então, esse tutor, ele é como se ele fosse um maestro, né, e ele vai ter aquele papel de conduzir aquele conhecimento e fazer com que aquela interação do cursista com o material didático escrito, ele possa ir além. Ele possa subsidiar essa troca de conhecimentos, essa abordagem colaborativa. Geralmente isso é feito através dos fóruns de aprendizagem, né? Então, a gente também, dentro da formação, tem que considerar esses papéis desempenhados por esse tutor. Criar situações para alunos aplicarem o conhecimento. Então, algumas instituições trazem situações problema, né, sobre aquele conteúdo que está sendo abordado no curso. É muito bom isso, a trabalhar a metodologia ativa dentro da atuação do tutor. É muito importante isso, e o tutor é quem dá o tom, muitas vezes, né? Eu costumo dizer que a turma ela é o espelho do tutor. Se você tem um tutor dedicado, proativo, interessado, a turma tende a ser mais motivada, especialmente em cursos que são de longa duração, como cursos de especialização. Também é papel do tutor criar tópicos de discussão. O tutor ele é semelhante ao que eu falei anteriormente, né? Ele tem esse papel de mediar o conhecimento, subsidiar essa discussão, trazer pontos-chave para a discussão, para além do que muitas vezes está programado, né, dentro do cronograma de atividades. Também é papel do tutor promover e acompanhar esse trabalho colaborativo, e a gente tem vários perfis, né, de alunos à distância, de cursistas. Tem aqueles que falam mais, se expressam mais, tem aqueles que são mais tímidos, mais observadores. Então, tudo isso a gente tem que ter uma abordagem pedagógica bem atenta a esses diferentes perfis de cursistas na modalidade à distância. E também conduzir discussões, né? Esse é um papel do tutor online dentro da sala de aula virtual, né, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Mas não é só isso, né, não são somente esses papéis, a gente sabe que o tutor ele também tem um papel gerencial, né, um papel de monitoramento e avaliação. É ele quem vai permitir que as coordenações, as supervisões tenham uma visão real de como está o andamento do curso e como está o risco de evasão, para que possamos intervir de uma maneira mais rápido possível, né, uma maneira mais efetiva. Então, eu trouxe um trecho, uma frase de Bizarria, que ele fala que o tutor emerge como profissional de maior impacto para a garantia de permanência do cursista, em virtude de sua posição no sistema de AD. Ele garante um maior contato direto com o estudante. Então, o tutor é quem está na ponta, é ele quem tem essa responsabilidade direta com o acompanhamento do cursista. E o papel dele é fundamental. Então, as pesquisas mostram que cursos onde o tutor ele é reativo tendem a ter um percentual de evasão alto, que gira em torno de 70% a 80%, ao passo que cursos onde o tutor é proativo, interage com seus cursistas, tem esse cuidado de sondar o conhecimento, monitorar o desempenho do cursista, elas tendem a ter um percentual de evasão bem menor, que chega a 10% a 20%. Então, o tutor é fundamental, né, como eu tenho dito aqui, e é fundamental considerar esses aspectos na formação, né? Tanto é que a formação do tutor ela tem que envolver também aspectos teóricos na modalidade à distância, mas também tem que envolver competências que ele vai necessitar para fazer a abordagem desse cursista, que são competências que vão além da expertise do conhecimento que ele tem, do conteúdo. Então, aqui nós temos algumas habilidades e competências do tutor online. Como eu falei, vai depender
são habilidades gerais, vai depender do curso, da duração, da abordagem pedagógica, o que de fato vai competir ao tutor fazer dentro dessa rede, né, na modalidade à distância. Então, nós temos aí aspectos centrais, como o domínio do conteúdo do curso, é uma habilidade fundamental ao tutor, como eu já falei. Outra habilidade essencial ao tutor é a comunicação, seja a comunicação escrita ou a comunicação oral através de vídeos. Eu lembro que quando eu era tutora, eu cheguei a gravar vídeos com os alunos, né? Não tinha, na época de 2012, 2015, ele não tinham essas ferramentas síncronas como tem hoje, então eu gravava os vídeos no Moodle para que a gente conseguisse ter uma aproximação, um cuidado mais de perto com esse cursista. Motivação e engajamento é um ponto central, né, de competência e habilidade desse tutor. Muitas vezes é uma mensagem que o tutor manda que faz a diferença na vida do cursista, faz ele, de novo, retomar, né, aquela aprendizagem e não pensar mais em desistir. Então, o tutor ele tem esse aspecto fundamental. Eu lembro que quando eu era tutora, eu costumava enviar mensagens semanais, perguntando: olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou enfrentando algum problema? Estou aqui à disposição. Então, é essa proatividade que se espera do cursista. Também uma habilidade fundamental é oferecer feedback. Esse feedback do tutor, ele tem que ser muito cuidadoso, porque muitas vezes o cursista ele só vê a mensagem que está escrita, né? Então, assim, tem emoção ali que não é possível se transmitir através de uma mensagem escrita. Então, todo cuidado é necessário, né? Eu lembro de uma questão, um exemplo bem claro de fornecer feedback. Eu lembro de uma cursista que ela era muito empenhada, né? E ela era cursista do curso de especialização em saúde da família, as primeiras turmas que nós fizemos aqui do NUTEDS. Então, ela era do interior, e ela era bem participativa, e um dia ela fez um comentário no fórum e eu atribuí uma nota 7,5 para ela. E aí ela veio conversar comigo e que tinha ficado super chateada porque não tinha entendido que eu tinha atribuído aquela nota 7,5 e ela achava que merecia mais. E aí foi importante esse feedback dela também, né, que me fez pensar um pouco sobre, não é só uma nota, né? É bom que você deixe claro para o cursista os critérios que serão considerados na avaliação dele. E também dar esse feedback mais atento, né? A gente sabe que tem cursos que a gente não consegue fazer isso, mas sempre que possível é necessário ao tutor ter essa habilidade de oferecer feedback. Empatia e paciência nem se fala. Assim, tem que ter muita empatia, se colocar no lugar do outro, pensar que você também, como você também pode estar na posição de tutor, mas pode um dia ter feito algum curso em que você se sentiu desmotivado. A gente sabe que hoje tem muitos problemas, né, que não são transparentes para quem está na tela, como a questão do déficit de atenção, hiperatividade, o próprio transtorno do espectro autista, que nós temos muitos cursistas que têm esse problema, e a gente muitas vezes não consegue diagnosticar na tela, nas atividades que ele envia. Então, a empatia, a paciência é fundamental no papel do tutor. E organização e proatividade. Por quê? Porque esse tutor, a depender da modalidade do curso, da duração, ele vai necessitar organizar as atividades dele, né? Nem um tutor é um tutor de carreira, ele não faz só isso. Muitas vezes ele é profissional do SUS, ele é professor universitário, então ele tem que organizar esse tempo na agenda para que ele possa conseguir oferecer um acompanhamento de fato efetivo para esse cursista, e também para que ele possa dar o feedback, né, para as coordenações e supervisões de tutoria a respeito do andamento daquela turma, né, do desempenho daquele cursista. Então, são habilidades fundamentais. E assim, quais são as ferramentas que o tutor online dispõe para que ele possa executar o trabalho? Então, temos aí várias ferramentas de ensino à distância, né? Uma delas é a questão do próprio ambiente virtual de aprendizagem. O que nós trabalhamos aqui no NUTEDS é o Moodle, o ambiente Moodle. Ele é bem interativo, nós conseguimos emitir relatórios, mandar mensagens individuais,
participar de fóruns de discussão, propriamente Wikis também. Então, tudo isso faz com que o papel do tutor ele perpasse todas essas áreas, né? O tutor ele tem que dominar essas ferramentas. Temos aí hoje comunicação síncrona e assíncrona, né? Ferramentas que favorecem a própria sistema de videoconferência, que é uma delas, né? Então, nós estamos aí esperando um curso que nós vamos fazer uso dessas ferramentas síncronas, né? Nós vamos ter praticamente toda semana momentos de formação síncrona com esse cursista, justamente para promover esse estreitamento dos laços e, consequentemente, otimizar essa aprendizagem. Então, também existem várias ferramentas de avaliação online, sejam questionários, atividades escritas, então, ou fórum, que também é tanto uma ferramenta de comunicação quanto também de avaliação, então o tutor tem que dominar essas ferramentas. E, para além das ferramentas assim, mais interativas, nós temos as bibliotecas virtuais e os recursos educacionais que o tutor deve conhecer, assim como o conteúdo do curso, para que ele possa lançar mão desses materiais durante a mediação dessa aprendizagem. Então, eu trouxe algumas competências que são necessárias aos tutores de cursos que nós já oferecemos aqui no TEDS, para que vocês possam ter uma noção, né, do papel multitarefas desse tutor. Então, como eu já falei, o tutor necessita conhecer o conteúdo do curso e a proposta pedagógica, ou a abordagem pedagógica que está sendo trabalhada, se é construtivista, se é autoinstrucional. Então, nós já tivemos cursos aqui de várias formas, né? Então, ele precisa saber qual é a música para que ele possa, de fato, conduzir esse conhecimento. Conhecer as ferramentas disponíveis no AVA também é necessário ao tutor. Também é necessário ter esse olhar atento ao longo da formação para que ele realmente tenha perícia e saiba ter aquele uso adequado das ferramentas para cada ocasião, bem como dos materiais do curso, desempenhar a sua função na turma virtual designada pela coordenação e supervisão de tutoria. Temos casos em que o tutor ele pode acompanhar mais de uma turma e isso torna o trabalho dele mais complexo. Mas, como eu falei, é muito necessária a questão da organização do tempo e da gestão, né, desse trabalho do tutor. Facilitar a compreensão da estrutura e da dinâmica dos módulos dos cursos, né, do curso. Auxiliar o cursista em seu processo de estudo, tanto de forma individual como em pequenos grupos, né. O tutor ele tem que estar sempre atento aos seus cursistas. Cursista sumiu, não está mais entrando no AVA, tentar fazer essa busca ativa, né, porque principalmente em cursos que são de longa duração, os de curta duração também, porque se o curso só tem 2 meses e aquele curso está 15 dias sem acessar um ambiente virtual de aprendizagem, com certeza ele vai ter algum déficit da aprendizagem dele e vai perder, né, ter dificuldades em acompanhar aquele curso. Também é papel do tutor auxiliar o cursista quanto ao uso de ferramentas no AVA. Alguns cursistas têm dificuldades de usar essas ferramentas. O tutor, muitas vezes, trabalha em parceria com o suporte técnico, direcionando essas dúvidas, essas dificuldades. O tutor realmente é o nosso porta-voz. Acompanhar a frequência e o desempenho dos cursistas, motivando-os por meio de ferramentas no AVA. Esse acompanhamento da frequência é muito importante, especialmente em cursos de longa duração aqui, porque nós temos cursos como curso de especialização em saúde da família, que temos que prestar contas com o Ministério da Saúde do desempenho do cursista. Então, o tutor ele é responsável por emitir relatórios, justamente para que a gente possa ter esse controle. E se o cursista não está ativo no sistema, temos que repassar ao Ministério, porque ele pode até chegar a perder a bolsa dele, tendo em vista que o curso é uma obrigatoriedade, está dentro das funções, né, que ele exerce no trabalho, né, como médico de família e comunidade, dentro dos programas, né, que atualmente está em vigência o programa Mais Médicos para o Brasil. Outro papel fundamental do tutor é a comunicação escrita, como eu já falei, de forma clara, dentro da norma culta, e ter uma agilidade no retorno das dúvidas dos cursistas, né? Assim, eu posso dizer que é muito frustrante você encaminhar uma dúvida para o seu tutor e ele não responder, passar uma semana para responder.
Então, às vezes, ali é uma dúvida que você precisa ser esclarecida rápida. E aí, a gente aqui no núcleo, a gente sempre colocava, né, um prazo máximo de 24 a 48 horas para esclarecimento dessas dúvidas. Registrar demandas dos cursistas e informá-las à coordenação e supervisão de tutoria. Isso é muito importante para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho compartilhado, integral, atendendo às necessidades dos nossos cursistas, informar a coordenação e supervisão de tutoria sobre eventuais problemas e dificuldades no desempenho de sua função no ambiente do curso, e enviar relatórios de atividades virtuais dos cursistas, descrevendo a frequência e o desempenho, como eu já frisei. Então, dentro desse papel do tutor online, o que é necessário abordar na formação, né? Então, dentro das formações que nós já ofertamos aqui no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância, esses pontos são pontos centrais que vão ao encontro das competências desejadas para esse tutor. É muito importante que, já nessa formação, se tenha uma comunicação transparente com esse tutor. Ele precisa saber quais são as regras que ele vai seguir, ele precisa saber qual o papel que ele vai desempenhar, e também ele precisa ter elementos de conteúdos que são da modalidade à distância. Para além disso, ele precisa saber como mediar esse conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem. E aí, nós temos que lançar mão de algumas metodologias ativas. É desejável, né, lançar mão dessas metodologias ativas para promover essa formação dos tutores. Lembrando que essa formação ela pode ocorrer tanto antes de o tutor começar a sua atividade, né, antes de o curso ter início, que é até desejável, ou ela pode ocorrer ao longo do curso, né, através de ações de educação permanente oferecidas pela coordenação do curso e pela supervisão de tutoria. Então, os pontos centrais que devem ser abordados nas formações é a introdução à EAD na área da saúde. Então, o tutor precisa saber o que é a modalidade à distância, qual é o papel do tutor como mediador, o que é que se espera dele. Então, ele precisa ter esse conhecimento dos fundamentos da educação à distância para que, de fato, ele consiga transpor esse conhecimento para a prática. É importante que ele saiba quais são os papéis e responsabilidades. Desde o edital de seleção dos tutores, nós deixamos bem claro o tempo que ele vai necessitar para desenvolver suas atividades, que geralmente pode ser em torno de 20 a 40 horas, né, por semana. Então, ele tem que saber disso. Se, porventura, ele tenha que se ausentar, ele precisa comunicar a supervisão de tutoria, ou por motivo de doença ou de licença, porque é necessário um substituto, a depender da duração do curso, para que aquela turma não sinta, né, essa falta desse tutor, porque, de fato, o papel dele é fundamental. E ética na tutoria online, é muito importante abordar esse assunto para que os tutores tenham cuidado em questões relacionadas à confidencialidade, né, do desempenho do cursista. Eu já vi tutores em reuniões de tutoria conversando um com o outro e dizendo que fulano de tal, ele tem muita dificuldade de aprendizagem, citando nomes, né? E então isso é muito, assim, não é indicado o tutor fazer isso. Ele tem que ter ciência da responsabilidade que ele tem ali na condução daquela turma, né? Se ele tem que prestar contas com alguém, é com a supervisão de tutoria que de fato vai poder lançar ferramentas para auxiliá-lo nesse processo de acompanhamento do cursista. O tutor ele também precisa conhecer as ferramentas e plataformas, né? Em especial no nosso caso Moodle, precisa conhecer com perícia tudo, saber utilizar. E um ponto muito importante dentro dessa formação é trabalhar com metodologias ativas, onde o tutor ele tenha experiências de simulação, de como, por exemplo, de situações, problema que ele possa enfrentar no cotidiano de trabalho dele, possíveis soluções. Então, nós trabalhamos aqui nas formações com metodologias ativas e é muito bom, especialmente quando é aquele tutor iniciante, que ele não teve nenhuma experiência prévia como tutor online, então ele vai começar, ele não tem muitas dúvidas. Então, são muitos aspectos que precisam ser considerados na atuação do tutor, então é muito interessante trabalhar com atividades simuladas.
análise de casos reais, né, casos onde nós trabalhamos aqui ao longo da formação, casos onde o aluno cometeu plágio, como é que deve ser a abordagem do tutor, uma abordagem ética, respeitosa, aqueles casos em que o aluno, o cursista simplesmente some, ele não manda mais notícias. Antigamente tínhamos a figura, né, do tutor presencial, então a gente tinha muitas turmas aqui que eram realizadas com cursistas do interior, até temos ainda. Então, antigamente tínhamos a figura do tutor presencial, que ele ia muitas vezes até o cenário de trabalho do cursista, poder entender um pouco mais qual era a dificuldade que ele estava enfrentando. Então, tinha cursista que sabia quem era o tutor presencial e mudava de calçada quando via o tutor presencial, porque sabia que estava devendo a atividade. Então, assim, são muitos causos aqui, né? Muitos casos, muitas experiências que nós já tivemos, casos reais, que é muito importante agregar isso dentro da formação do tutor. E o tutor necessita desenvolver, né, saber algumas estratégias que podem ser aplicadas no apoio a esse cursista, seja o cursista que se evadiu, aquele que está com dificuldade, está tirando notas muito baixas. Então, ele precisa lançar mão de algumas estratégias, é interessante que ele conheça essas estratégias já na formação. E a avaliação em AD também, que é outro aspecto muito, muito importante, porque ali ele lança mão de, muitas vezes, atividades escritas, né, como questionários, envio de atividades pelo cursista, onde tem que seguir um cronograma, tem que seguir um script, né, tem alguns objetivos de aprendizagem. Então, esse aspecto da avaliação em AD, eu acredito que seja um grande desafio para os tutores que atuam nessa modalidade de curso. Então, entrando um pouquinho, falando um pouco sobre a nossa experiência aqui no núcleo, junto à formação de tutores, nós temos 2 tipos de experiência, não necessariamente excludentes, mas muitas vezes complementares. A primeira é a formação de bancos de tutores. Então, como é que nós fazíamos isso? Nós tínhamos um projeto, que era um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão aqui da Universidade Federal do Ceará. Esse projeto ele era coordenado pela professora Andréa Soares, que hoje é professora do curso de Fisioterapia. Então, essa formação do banco de tutores é muito interessante, porque ela fazia com que os tutores já estivessem preparados para atuar nessa função muito antes do curso começar, né? Então, o tutor ele tinha uma primeira aproximação com a temática, aquele profissional, seja o profissional que trabalha na unidade básica de saúde, ou que é docente, enfim, nós tínhamos diferentes perfis aí de profissionais interessados em compor esse banco de tutores, interessados nessa formação, né? Então, infelizmente, hoje nós ainda não levamos adiante esse projeto, mas temos planos de atualizar esse projeto, né, junto à Pró-Reitoria de Extensão, para que nós possamos justamente ampliar esse corpo de profissionais formados e capacitados para serem tutores online. Então, essa formação, ela ocorria no ambiente virtual de aprendizagem, né, com o Moodle. Tinha duração de 40 horas aula, sendo que essas horas elas estavam distribuídas em conteúdos, horas teóricas e práticas também, né? E dentre as atividades que nós tínhamos fóruns de discussão, situações de problematização, casos simulados e atividades formativas e somativas. Então, nessa nossa experiência, nós tentávamos trabalhar as interações entre o professor, o tutor, o discente, e entre discente e discente. Então, em alguns cursos que nós ofertamos, porque nesse período de 2012 a 2017, nós ofertamos muitos cursos, né, de formação de tutores para compor o nosso banco. Então, eram cursos que, alguns nós tínhamos encontros presenciais, nós tínhamos um encontro ali no início da formação, e ao final da formação, então era muito bom, muito produtivo. Também conseguimos ter esse sentido de turma dentro da formação do tutor. E como estratégia de avaliação, nós tínhamos uma avaliação geral do curso,
que aí era mais para a gente saber se aquele conteúdo estava adequado e se aquele conteúdo ele iria auxiliar uma futura atuação desse tutor. Nós tínhamos também uma avaliação do tutor que conduzia o curso de formação e uma autoavaliação daquele cursista, daquele tutor em formação. Então, nós costumávamos fazer essa avaliação institucional, abordando esses 3 aspectos. Fora essa formação de bancos de tutores, nós tínhamos também uma formação que ela era bem interessante, que era a educação permanente desse tutor. Então, enquanto o curso estava acontecendo, nós tínhamos reuniões de gestão, de acompanhamento, onde nós aproveitávamos essa ocasião das reuniões para conversar sobre alguns temas que eram centrais da atuação do tutor, seja no aspecto do conteúdo ou pedagógico, como a questão do plágio, a questão das estratégias pedagógicas, como realizar os relatórios de acompanhamento dos cursistas, como enviar esse relatório. Então, considero que essa formação no âmbito da educação permanente, ela é ela é tão proveitosa quanto, mas ela chega a ser bem importante, porque ela vai trabalhar com aspectos que são do cotidiano, né? Problemas que são do cotidiano. Então, nós já tivemos casos em que tivemos que prorrogar a avaliação presencial de curso de especialização em saúde da família, porque o cursista estava em tempo de política, né? Então, assim, esse olhar atento, o tutor é quem consegue trazer nessas demandas para a supervisão de tutoria e para a coordenação do curso. Então, essa formação no âmbito da educação permanente, ela ocorria através do Ava Moodle também. Nós tínhamos um fórum, que era um fórum só da equipe de tutoria, então nós acompanhávamos esse trabalho do tutor, qualquer dificuldade, ele tinha livre acesso à supervisão de tutoria, comunicados, notícias, e fora essas ferramentas virtuais, nós também tínhamos nossos encontros, né, que ocorriam presencialmente na época, mas hoje a gente já tem encontros que podem ocorrer através das plataformas síncronas, né, como o Google Meet, até mesmo essa plataforma aqui que está sendo utilizada nessa videoconferência. Então, tínhamos esse contato direto com a supervisão de tutoria, que ela era aquele profissional que é responsável por gerir aquela equipe de tutores, reuniões de acompanhamento e relatórios de monitoramento. Então, esse era o foco central desse trabalho de educação permanente dos tutores, que fazia toda a diferença. Aqui, eu trouxe um pouco da estrutura pedagógica do curso de formação de tutores. Na época, eram 4 aulas, então a gente tinha uma aula inicial, que era intitulada Bem-vinda à Formação Tutorial, cujo objetivo dessa aula era mostrar as ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e apresentar a sistemática de avaliação utilizada na formação. Na aula 2, nós iríamos entrar em aspectos que eram específicos da modalidade à distância, EAD, que a aula era intitulada EAD e suas nuances, cujo objetivo era caracterizar os diferentes modelos de EAD, o sistema de tutoria, o perfil do cursista, material didático, ambiente virtual de aprendizagem. Falávamos também sobre a questão da avaliação na EAD, a interação, interatividade e autonomia do cursista. Na aula 3, tínhamos um momento mais prático, voltado para o fato de ensinar e aprender na educação à distância, que aí nós iríamos apresentar e caracterizar as formas de ensino e aprendizagem no contexto da educação à distância online. E, por último, focando especificamente nas habilidades e competências do tutor, a aula Ser Tutor na EAD, onde nós apresentávamos as principais funções do tutor, as dimensões conceituais, técnicas gerenciais, motivacionais e pedagógicas, e também ressaltávamos a importância do tutor para o sucesso do curso na modalidade EAD, quando necessária a sua atuação. Então, dentro do que eu apresentei, considerando o papel fundamental desse tutor, né, na forma do tutor online cursos da saúde, né, onde temos a especificidade de ter profissionais que têm pouquíssimo tempo para a formação, né, profissionais aí muito sobrecarregados de trabalho,
Então, nós destacamos, né, a função do tutor como facilitador da aprendizagem e apoiador desses estudantes ou cursistas. Então, deu para perceber que ele é a espinha dorsal, né, de um curso na modalidade à distância, naquele curso que, de fato, exige um nível maior de interação. No contexto específico da saúde, os tutores devem ser preparados para aplicar o seu conhecimento técnico e científico de maneira eficaz, promovendo um ambiente de aprendizagem que estimula o pensamento crítico e a aplicação prática dos conceitos. Então, como nós falamos, a atuação do tutor vai além do conteúdo do curso, ele também vai envolver aspectos pedagógicos, administrativos e gerenciais, e é muito importante que isso seja tratado e que a formação contemple todo esse tripé, né, da atuação do tutor. E é necessário a ênfase em princípios éticos, o uso adequado de ferramentas tecnológicas e a compreensão das nuances da avaliação na tutoria na saúde. Então, a formação, ela deve contemplar todos esses aspectos. Então, eu finalizo, estou disponível para esclarecer eventuais dúvidas, trouxe aqui também as referências, e obrigado pela atenção. Eu gostaria de parabenizar a Ivana pela maravilhosa palestra, deixar registrado aqui que a volta dela aqui para o núcleo, né, foi motivo de alegria aqui para toda a equipe, o Dr. Luiz Roberto, né, e ver o somar e realmente abrilhantar aqui o trabalho do NUTEDS, né. Na oportunidade, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas, gostaria que você, se pudesse, comentar a respeito. A primeira é que a gente também tem um público de pessoas que não são leigas, não sabem muito a respeito, né? E eu gostaria de perguntar a diferença entre o tutor online, o professor e o conteudista online. Pronto, é muito importante, né, o Flávio ter falado um pouco sobre esses diferentes atores, né, que perpassam a oferta de um curso na modalidade à distância. Então, antes de o curso acontecer, nós temos aí o professor, né, também o professor conteudista, que é aquele que é responsável por fazer aquele material didático, formular aquelas atividades. Então, geralmente, o tutor, ele segue um script, né? Ele segue um planejamento pedagógico prévio. Então, o tutor, ele vem a contribuir com essa aprendizagem, né? Então, o tutor virtual é aquele que acompanha a oferta do curso que foi planejado. Então, é aquele que ele vai acompanhar a realização das atividades, acompanhar a participação dos alunos no fórum, acompanhar as notas dos alunos nos questionários, né, nas atividades somativas, formativas e somativas. Então, ele é um dos elementos de toda uma cadeia, né, de oferta desse curso. Então, muito importante porque às vezes confunde, né? O professor, quando a gente utiliza o termo professor, ele vai muito... está muito ligado ao papel tradicional, né, onde aquele professor ele é responsável por repassar o conhecimento ao aluno, né, o aluno. Então, aqui, o tutor ele é diferente, ele não tem esse papel de repassar conhecimento ou informação, não. Ele tem o papel que vai além disso, de construir esse conhecimento, baseado, partindo do pressuposto de que esse cursista, ele tem autonomia, ele tem um poder de tomada de decisão, ele tem um conhecimento prévio, né, sobre o assunto. Então, o papel do tutor, ele é mais nesse ponto de diálogo, de maestria dessa aprendizagem, de conduzir o cursista a aproveitar o máximo, né, do que o curso pode oferecer. Lembrando que tem vários tipos de interação, né, como eu falei, interação cursista-conteúdo, interação cursista-tutor, interação cursista-cursista, que aí vai depender muito da abordagem pedagógica do curso, se de fato vai ser possível perpassar todos esses níveis de interação na oferta do curso. Ficou claro que eu falei? Sim, ficou. E eu percebi, Ivana, que
tem muitas tarefas, o trabalho do tutor é muito árduo às vezes, né, porque tem que fazer esse acompanhamento online da turma, questão da evasão também, se está havendo realmente uma receptividade por parte dos alunos, né, então seria um trabalho muito, né, assim, de acompanhamento e de esforço junto à turma, né. Com certeza, sim. Se você for parar para pensar no tempo que o tutor dedica àquela turma, se ele for realmente um tutor proativo, ele, de 20 horas que ele tem que cumprir, ele cumpre 40 facinho na correção de atividades, né, todo aquele processo. E é interessante você ter mencionado também, Flávio, que o tutor, ele nos ajuda a ter um termômetro daquele curso. Por exemplo, nós já ofertamos cursos de especialização em saúde da família, onde tínhamos algumas disciplinas que o conteúdo ele era muito distante da realidade vivenciada pelo cursista. Então, ao longo do curso e ao final do curso, nós tínhamos esse cuidado de perguntar ao tutor, como é que está a receptividade do cursista a esse conteúdo? Ele te deu algum feedback? Como é que o conteúdo está? Se está adequado? Se está explorando, de fato, as nuances práticas? Né? Porque aqui a gente está falando da saúde, não tem como falar da saúde só de forma teórica, né? Sempre tem um aspecto prático envolvido, né? Então, esse tutor é muito termômetro para a equipe de gestão, sabe? Para a gente ter uma noção, não há uma avaliação prévia desse material, desse conteúdo, e até mesmo algumas questões que às vezes a gente formula, passa por avaliação. Quem é da DI, né, dessa semana ainda vamos ter a palestra da Mirislene, então ela vai falar um pouquinho também sobre essa realidade, que às vezes o conteudista acha que a questão está ok, o conteúdo está adequado, e o cursista, quando vai responder, ele gera dúvida. Então, o tutor ele vai ter todo esse papel na comunicação, nessa cadeia, para que essa dúvida, essa questão seja revista, reformulada, se necessário. Então, esse papel do tutor, de fato, ele é fundamental. Então, a gente vê aí que o tutor ele pode fazer também o elo, né, entre o design instrucional e o próprio aluno. Seria isso? Isso. Pode sim. Porque muitas vezes a atuação do design instrucional é muito em fazer o conteúdo protótipo do curso, né? Mas quando o curso é implementado, aí é uma retroalimentação, né? Não deixa de ter essa comunicação, ele é um elo, de fato, para que esse conteúdo possa ser ajustado, se necessário. Bom, pela apresentação, a gente viu também que existe todo um cunho de pesquisa, né? Tem um cunho teórico que embasa o trabalho do tutor online, né? A gente viu várias abordagens pedagógicas, né? Entre elas a abordagem conectivista. Aí, o que seria isso, essa abordagem conectivista? Pronto, quando eu estava formulando conteúdo, né, dessa palestra, e eu me deparei com esse termo, que também foi novo para mim, mas eu lembro que a definição era a aprendizagem partir da conexão entre os pares, sabe? Então, assim, para mim, eu acho que é como se fosse um derivado da abordagem construtivista. Mas como eu não sou pedagoga, eu não consigo te explicar isso de uma forma, de fato, assim, aprofundada. Mas o que eu entendi é que era a aprendizagem mediada por essa conexão entre os pares, desde os cursistas, desde o tutor e até mesmo a questão do material didático. Foi isso que eu entendi. Quando eu vi esse termo, eu logo pensei assim, não deve ser no sentido de conectar o aluno àquele assunto, né? Talvez seja isso, né? Mas, de qualquer maneira, só enfatizar assim, esse aspecto também de teorização, né, de pesquisa e etc. No mais, queria parabenizar pela sua palestra e falar para as pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube, né? Canal YouTube no TEDS UFC. Nós temos também a nossa página, né, www.nuteds, como vocês podem ver aí atrás, né, no cartaz, www.nuteds.ufc.br. E esse ciclo de palestras acontece todas terças e quintas, né, vai ter agora quinta-feira, de forma síncrona e assíncrona, né, de 12 às 14 horas. Né, seja o nosso convidado,
vocês serão sempre bem-vindos a estar conosco. Um grande abraço e boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer, Flávio, muito obrigada pela mediação e ao Nutedes pelo convite, dizer que eu estou à disposição aqui no Núcleo, quem tiver interesse em aprender um pouco mais dessa área, sanar alguma dúvida, se eu souber, eu vou ajudar, se eu não souber, eu vou atrás junto com você, esclarecer a sua dúvida. E um abraço a todos e tenham um ótimo dia.